Se você puder abrir aí, já ir colocando de pé no seu lugar, eu agradeço. Isso, vai se colocando de pé no seu lugar, só mais um pouquinho. Obrigado, Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Orfa, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Deus, ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa sua força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Que estás, né? Peço que não te afaste daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre essa rocha. Depois, derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor entregou a ponta do cajado que trazia, estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e colocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Orfa, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto como a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos seus homens daquela cidade,
não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá, que está junto dele. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-los? Quem defender a causa dele será morto, ainda esta manhã. Se ele é Deus, quem defende a si mesmo, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jeru-Baal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os medianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiézer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocado a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira. Se eu falar somente mais essa vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Então Jeru-Baal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. E o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu provarei para você aqueles de quem eu disser, irei com você, irá com você, e desse fato irá com você. De todo aquele que quem eu disser, este não irá com você, e esse não irá. E Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses vocês devem pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharam para beber. E o número dos que lamberam a mão, a boca, foi de 300 homens, e todos os outros se ajoelharam para beber a água.
Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros homens que voltem para casa. Feche seus olhos, estenda suas mãos para o alto. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ministra aos nossos corações, ó Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor quer dizer algo específico para as nossas vidas nessa noite. Eu sei que nesse tempo o Senhor quer levantar valentes no nosso meio. Eu sei que nesse tempo o Senhor quer levantar pessoas com testemunhos. Eu sei que nesse tempo o Senhor tem algo específico para cada um de nós. Eu sei que há dias de guerra, dias de luta, dias que muitos têm passado por adversidade. Mas como o Senhor disse a Gideão: eu sou contigo e você não morrerá. Eu quero declarar, Senhor, que sobre cada luta, que sobre cada dificuldade, que sobre cada doença, que sobre cada falta, que sobre cada tristeza, que sobre cada dor, que sobre cada sofrimento, que sobre cada pessoa que entrou aqui nessa noite, há uma resposta dos céus, há algo do Senhor para ser liberado sobre esse lugar, há algo do Senhor para ser liberado dos céus, há algo do Senhor para ser liberado. Nós declaramos nessa noite que a tua palavra vai romper o mundo espiritual, que a tua palavra vai romper nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda ao Senhor, tome seu assento. O texto que eu li, eu fiz questão de ler uma grande parte, porque ele fala sobre Gideão. E quando eu leio sobre Gideão, a primeira coisa que eu entendo, a primeira coisa que eu identifico, a primeira coisa que Deus me fala aqui, é que Gideão, a maior dificuldade de Gideão foi ele se ver como Deus o via. Eu já até ministrei isso algumas vezes, mas hoje o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração de novo. Eu estava com essa palavra hoje meditando. E a maior dificuldade de Gideão era se ver como Deus o via. Quando Deus começa através de um anjo falar para Gideão: Gideão, é você, Gideão, você é um homem, Gideão, eu te escolhi, Gideão, você pode, Gideão, eu te escolhi, você é capaz, Gideão, eu liberei algo sobre a sua vida. E aí Gideão diz: como pode eu, Senhor? Eu não tenho estatura, a minha família é a menor, a mais pobre, eu não posso ser, não tem como ser eu. Deus diz: Gideão, é você. Eu acredito que não só Gideão, como muitos de nós temos essa dificuldade de se ver como o Senhor nos vê. Porque o cenário que é construído ao nosso redor muitas vezes não é o cenário que aponta para o nosso propósito. O cenário que é construído ao nosso redor muitas vezes não é o cenário que aponta para o nosso propósito. Mas mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de toda dor, mesmo diante de toda limitação, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para nós. Gideão era um desses que estava malhando o trigo no lagar, e o lagar não era um lugar de malhar o trigo. Lagar era um tanque de prensar uvas. E Gideão estava malhando o trigo no lagar, e alguns dizem que Gideão estava até se escondendo. Mas eu vejo, cara, uma coisa muito linda, quando alguém pensa que está se escondendo, que está esquecido. Eu costumo dizer: Deus está guardando. Deus está guardando desse tempo para liberar no tempo dele. E às vezes você pode estar pensando que você está esquecido, que você está se escondendo, que você é incapaz, que você não consegue mais, que você já não consegue vencer, avançar mais. Porque outra coisa que Gideão revela aqui no seu coração, ele começa a já ministrar um Deus do passado.
Gideão começa a dizer: cadê? Mas o Deus que os nossos pais falaram, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que livrou a nossa vida, o Deus que nos trouxe até aqui, o Deus que fez. Gideão começa a usar Deus lá no passado e dizer: cadê aquele Deus? Cadê aquele Deus? E aí Gideão estava falando com Deus. Gideão estava falando com Deus e dizendo: cadê aquele Deus? Quantas vezes o cenário ao redor, quantas vezes as situações, quantas vezes aquilo que nos aconteceu nos estaciona e nos para e nos impede de enxergar o propósito que Deus tem para a nossa vida. E a maior dificuldade de Gideão, a maior dificuldade de Moisés, foi enxergar aquilo que Deus estava vendo nele. Homens que não tinham o potencial, a capacidade humana para realizar, mas Deus derramou uma unção que ajustou aqueles homens para o propósito. Sabe o que é unção, irmão? Unção é algo que é derramado em um homem que não tem a capacidade, numa mulher que não tem a capacidade de fazer, e ela ajusta esse homem, essa mulher, para o propósito de Deus. Isso que é unção. É pegar um homem que não pode fazer, é pegar uma mulher que não pode fazer, mas a unção, ela vem e ajusta você para o propósito, ela te alinha com o propósito do céu. E quando Gideão recebe aquela chamada, quando Gideão recebe aquele chamado de Deus, Gideão não tinha condições nenhuma, humanamente falando, de realizar o que o Senhor o chamou para realizar. Então eu quero dizer que nessa noite aqui tem muitos Gideões aqui. Tem muitas pessoas que talvez estejam se vendo como Gideão, tendo a dificuldade de enxergar o propósito de Deus para a sua vida, tendo dificuldade de enxergar o que Deus tem para a sua vida. Irmão, esse é o tempo que Deus quer levantar uma geração, não uma geração que quer o púlpito, não uma geração que quer o cargo, mas uma geração que deseja fazer a vontade do Senhor. Gideão não queria, irmão, Gideão nem se via, Gideão nem se enxergava dentro daquilo, e Deus diz: Gideão, eu escolhi você. Eu não preciso falar que eu não queria estar aqui, porque todo mundo sabe. Mas, irmão, o propósito de Deus, ele nos cerca. Como Gideão disse: Senhor, vou fazer uma prova aqui, eu vou preparar uma oferta, e eu vou trazer essa oferta. E aí, se essa oferta for consumida, sabe quando você fica fazendo negociação com Deus? Sabe quando você começa a dizer: olha, Deus me falou uma coisa aqui, mas eu vou confirmar se foi Deus mesmo. Então, peraí, Deus, o Senhor vai ter que fazer assim. Eu vou preparar uma oferta, dá condições para Deus, sabe? Às vezes a gente dá algumas condições para Deus. Não, Deus, eu vou preparar isso. Não, vai ter que acontecer desse jeito, vai ter que acontecer assim, vai ter que acontecer assim. E aí Gideão diz: Senhor, vai ter que consumir a oferta. E aí Gideão prepara a oferta, traz a oferta, o anjo está falando com Gideão, uma teofania, uma manifestação de Deus. E aí ele prepara a oferta, o anjo diz: põe sobre a rocha, o fogo vem, consome a oferta, o fogo sai da rocha, consome a oferta. E Gideão disse: eu entendi, Senhor tem um propósito na minha vida. Mas aí lá na frente diz que Gideão de novo diz: Senhor, não se ira comigo não, não fica bravo comigo não, mas ainda eu tenho dúvida ainda. Deixa eu dizer para você, irmão, você pode duvidar, você pode fugir, você pode querer parar, mas o propósito de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Deus vai te empurrar para o propósito dele, não tem jeito. Por mais que você diga: eu não quero, uma hora você vai querer de novo, uma hora você vai desejar de novo, uma hora você vai querer fazer de novo, uma hora essa chama que está apagada, ela vai acender de novo, uma hora Deus vai vir e vai balançar, vai abanar o altar, e a brasa vai sair, o fogo vai se acender de novo. Não existe ninguém, irmão, que teve um contato com a presença.
Não existe ninguém que teve um contato verdadeiro com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus, que a chama se apague por um tempo e que uma hora ela não se acenda de novo. Gideão é encontrado no lagar malhando trigo, e o anjo do Senhor vai até Gideão. Ele vai até Gideão. Não é Gideão que vai procurar socorro, é Deus que vai procurar ele. Sabe o que eu amo em Deus, irmão? É a humildade de Deus. O Deus que nós servimos, Ele não é soberbo. Então, irmão, se tem soberba na sua vida, precisa sair, porque você já está identificando que tem alguma coisa que está atrapalhando o propósito. Então Deus vai até Gideão. Eu imagino um Deus tão grande, que a Bíblia diz que a terra é o descanso dos pés, um Deus imensurável, que nós não podemos medir. Ele vai atrás de um homem que não se julga capaz de realizar o propósito. E quando Deus começa a falar com esse homem olha para ele e diz: eu não posso, não pode ser eu, Deus. E aí Deus diz: Gideão, é você. Você vai liberar esses homens, você vai libertar esses homens da mão dos medianitas. Eu te escolhi, Gideão, e já não é mais sobre você, agora é eu através de você. Então entenda uma coisa, irmão: Deus vai tirar o que você tem para colocar o que Ele tem. Pastor, Deus muitas vezes tira o que você tem para colocar o que Ele tem. Que Gideão tinha? Complexo de inferioridade. Eu sou o menor, a minha família é o menor, nós somos pobres, não pode ser, né? Não é eu. Ah, Deus, revê aí, eu acho que Deus, o Senhor errou, ora de novo, Deus. Sabe quando você tem aquela dúvida, será que Deus me chamou mesmo? Sabe aquela crise de identidade? Irmão, não tem coisa pior do que você viver fora do propósito de Deus. Não tem coisa pior do que você viver fora do propósito de Deus. Pastor, eu já vivi isso. Ah, você está falando que você está dentro do propósito de Deus, você está aí pregando, viver fora do propósito de Deus, não está nada a ver que você está aqui pregando, está ali, está aqui. Mas é fazer à vontade aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E aí Gideão começa a ter aquela crise, aquela guerra com ele mesmo que nós temos, de dizer: eu não posso, eu não consigo, não pode ser eu. E Deus diz: Gideão, é você, e vai nessa tua força, porque eu sou com você. E eu vou dizer outra coisa, Gideão: você não vai morrer. Irmão, você consegue imaginar o que é um homem ser levantado para enfrentar uma guerra, um homem que não tem capacidade para isso? Todo cenário, tendo uma coisa, todo cenário que não é favorável, todo cenário que não é favorável que nós passamos, todo cenário que você passa que não é favorável, pastor, está faltando isso, pastor, estou passando dificuldade, pastor, eu estou vivendo dias de tristezas, pastor, eu estou vivendo dias de angústia, pastor, eu estou vivendo dia que está faltando, eu estou vivendo dias de amargura, eu estou vivendo dias que está sendo pesado, está sendo difícil, pastor, eu estou passando por um momento que eu estou enfrentando alguma enfermidade. Esse cenário que você está enfrentando é o cenário perfeito para Deus manifestar, para Deus fazer um milagre. Deus não faz milagre em cenário favorável, irmão, quando tem condições de fazer. Os maiores milagres que eu vivi na minha vida foi no momento que eu não tinha condições de fazer nada, e Deus veio e fez. Gideão não tinha condições de fazer, e quando Gideão levanta 32 mil homens para a guerra, Gideão podia dizer: irmão, ficou fácil, né? Tá tranquilo. Aí Deus vem para Gideão e diz: Gideão, tem muito recurso, tem muita gente, nós vamos ter que refazer essa conta aí.
32 mil homens. Se cada um for para a guerra, vocês vencem fácil. Fala para os medrosos ir embora. 22 mil homens vão embora, só no atacado. Gideão fica com 10 mil homens. Sabe o que é isso? 22 mil homens. E aí na nossa condição humana, que a gente diz: Senhor, o Senhor não disse que era comigo? Não é sobre recursos, irmãos. Não é sobre recursos, é sobre a palavra que nós temos sobre a nossa vida. É sobre se mover em fé, é sobre crer naquele que liberou uma palavra ao nosso encontro. É sobre crer naquele que te levantou, naquele que te chamou, naquele que investiu na sua vida, naquele que tem acreditado em você. Não é sobre o que você tem mais. Sabe o nosso erro? É a gente acreditar, confiar naquilo que a gente tem. Não é a gente confiar, não, eu confio. Celular aqui não vai falhar. Não vai falhar. Celular aqui, ele vai funcionar até o final do culto. Vai funcionar, tá certo. Eu confio. Eu confio, eu tenho dinheiro para isso. Eu confio, o meu carro vai seguir a viagem toda, eu confio. Quando eu vou viajar, eu sempre oro. Eu viajei, acho que 1.400 quilômetros. Orei, viajei. Quando eu voltei de viagem, meu carro quebrou aqui embaixo. A embreagem, o motor de arranque. Mas na viagem ele não quebrou. Por quê? Porque para vir para cá eu não oro, é perto, a viagem é perto. Eu vou sozinho, Deus. Chegou no meio do caminho, o carro quebrou. No meio do caminho eu orei. Obrigado, irmão. Deus abençoe. A gente chega lá. No meio do caminho eu orei, eu e o Carlos, encontrei o Carlos e a Ana e fomos no... Dei uma orada, falei: Senhor, deixa eu levar pelo menos esse carro para casa, levar carro de guincho para casa. Deixa eu levar esse carro para casa. E aí Deus deu uma estratégia lá e tal, vai daqui, vai de lá. Pesquisei no Google, é o óleo de freio, o fluido de freio. Fui no posto de gasolina, a menina foi me vender o fluido de freio, ela olhou para mim e falou assim: você crê no poder da oração? Aí eu falei para ela: se você soubesse quem te fala. E aí o Carlos olhou para mim e falou: pois? Deus. Paguei o fluido de freio, colocamos o fluido de freio, o carro viemos para a célula, chegamos na célula, assistimos a célula, participamos, louvamos a Deus, adoramos, fomos para casa. Chegou em casa, encostei o carro na vaga, o carro parou de novo. A minha oração foi só para chegar em casa, não foi para durar mais um ano a embreagem, né, irmão? A nossa confiança não é em nós mesmos mais. A nossa confiança já não é no nosso emprego, já não é no nosso patrão, já não é em nós mesmos. A nossa confiança não é naquilo que nós temos. A nossa confiança é nele. Gideão, eu quero te ensinar uma coisa. 32 mil homens é muito ainda, eu vou tirar. Pastor, está tudo bem, está tudo tranquilo, glória a Deus. Pastor, Deus tirou. Pastor, está apertado. Pastor, estou passando um tempo. Pode ter certeza que Deus está gerando um milagre. Gerando um milagre. Sabe aquela palavra que ele deu lá naquele dia? Sabe quando você ouviu aquela palavra? Ele diz: ó, vai dar tudo certo. Eu sou contigo. Pode ir. Deus tem falado muito sobre processo, mas tem um processo. Gideão, você não vai morrer. Gideão, eu sou contigo. Gideão, você é valente. É, Deus, eu sou. Vai, Gideão. Quando Gideão consegue 32 mil homens, Deus diz: é muito ainda. Fala para os medrosos, para aqueles que estão com algum receio, não ir, ficar. Eu imaginei que Gideão ia sair uns 10, né? Saiu 22 mil homens. 22 mil homens. Gideão fica com 10 mil homens. Eu fiz uma continha meia básica aqui. Os medianitas eram aproximadamente 135 mil homens. Diga, 135 mil homens. Gideão tinha 32 mil homens. De 32 mil, 22 mil vai embora.
Se 32 mil homens fosse para a guerra com Gideão, teria que matar 4, cada um teria que matar 4. De 32 mil homens para matar os 135 mil homens, cada um teria que matar 4. Então era 1 para 4. De 10 mil homens que Gideão ficou, cada um teria que matar 12. Então era 1 para 12. Era um homem brigando com 12. De 300 homens que Gideão ficou para vencer a guerra, cada um teria que matar 4.330 homens. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus fala isso para Gideão lá no começo, Gideão ia, irmão? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O processo que eu e você passamos, a luta que eu e você passamos, que depois lá no final você tem o entendimento por que você passou. Ou talvez Deus esteja gerando isso agora. Se Deus tivesse falado lá no começo, você estava aqui hoje. O primeiro exército que Deus derruba é o exército que estava dentro de Gideão. O primeiro exército que Deus quer derrubar é o exército que está dentro de mim e o exército que está dentro de você. É o exército que te impede de ir para a guerra. Ele não te faz nem perder a guerra, ele já te impede de se levantar e ir para a guerra. Quantos de nós não estamos fugindo daquilo que o Senhor tem para a nossa vida? Talvez o teu chamado não seja aqui dentro, irmão, seja lá na sua empresa. Talvez o teu chamado seja lá na rua. Talvez o teu campo de batalha não seja aqui, seja lá na sua casa. Mas o que tem feito eu e você se acovardar diante das dificuldades? O que tem feito eu nem se posicionar para ir para a guerra? Gideão, abre o seu coração para Deus, que é um segredo, irmão, abre o seu coração para Deus. Que é um segredo, quando você estiver diante de Deus, revele a sua fraqueza. O que Gideão faz? Não, Deus, eu estou pronto. Não, eu vou. Não, eu consigo. Não, pode deixar comigo. Não, Gideão disse, Senhor, eu não. Eu sou fraco. Eu sou o menor, minha família é pobre, não dá. Tem pessoa melhor que eu ainda. Tem gente melhor que eu, tem gente melhor que você, irmão. Mas Deus escolheu você. Tem gente melhor que você, Maila, mas Deus escolheu você. Tem gente melhor que você, Charles, mas Deus escolheu você. Tem gente melhor que você, pastor Eduardo, mas Deus escolheu você. Tem gente melhor que você, Janaína, mas Deus escolheu você. Olha para essa pessoa do seu lado e diz, Deus escolheu você. Deus escolheu você. E sabe quando... Deixa eu fazer uma ilustração aqui para você entender. Sabe quando você escolhe aquela fruta lá no mercado, você escolhe aquela fruta na feira, você leva para casa, que você vai usar, você trata, você limpa, você lava, você tempera, tem todo um processo, né? Tinha um monte lá, mas você escolheu uma. Só que a diferença é que a gente escolhe a melhor, né? A menos machucada. O tomate tem que ser o melhorzinho, porque tomate é uma beleza para escolher, né? E aí você escolhe o melhor, aí Deus vai e escolhe o pior.
tomatinho que está todo machucadinho, já caiu no chão. Um já pegou e jogou para lá, um pegou, levou até o caixa, não teve dinheiro para pagar, jogaram de novo, e aí trouxe de novo. Sabe aquele que ninguém quer, está lá no meio. Aí Deus vem e pega assim. Como é isso, pastor? Sabe o Davi, que ninguém queria, nem o pai lembrou dele, Jessé não lembrou dele? Estava lá atrás das malhadas, e Deus disse: Samuel, ainda tem alguém aí, Samuel? Ele diz: não, mas tem um homem lindo aqui na minha frente. Eliabe é bonito, formoso, o cara tá impecável. Diz: não, Samuel, você não está entendendo. Eu quero o sujinho que está lá atrás das ovelhas. Eu quero o sujinho que está lá correndo atrás das ovelhas. Eu quero ele. Ele vai vir fedendo, vai vir meio catinguento, cansado, está correndo atrás das ovelhas lá. Mas traz ele, é ele que eu quero. Ei, Jessé, tem alguém? Tem um menino, um zero à esquerda. Falei: é esse mesmo que eu quero. É esse zero à esquerda que eu quero. Vai até Moisés. Eu não sei falar, Moisés, fica tranquilo, escolhi. Vai até Gideão. Gideão diz: eu não posso. Vai até você, vai até eu. Você diz: eu não posso, é muito para mim, eu não consigo, eu já tentei. Mas eu te escolhi. Mas ele te escolheu. Mas o que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar, não importa, irmão, vai! Vai! Se levanta pelo menos e vai para a guerra. Não fica sentado no banco da limitação. Não fica no lugar da limitação. Não fica no lugar que te para, que te deixa passar os anos e anos, e você se vendo como um coitado e como uma coitada, assistindo as coisas caindo ao seu redor, assistindo os medianitas vindo e levando tudo. Se levanta. Se levanta, homem de Deus, se levanta, mulher de Deus, e diz: o Senhor é comigo, eu vou. O Senhor é com a minha casa, eu vou avançar, eu vou crescer. Esse cenário vai ser mudado, essa casa vai ser mudada, tudo que eu estou vivendo vai ser mudado, porque tem uma palavra, e essa palavra é viva. Deus não equipou Gideão. Eu não vejo aqui Deus dando uma carroça. Eu não vejo aqui Deus colocando uma armadura. Eu não vejo Deus dando uma espada. Eu não vejo Deus dando dinheiro, dando recurso. Eu não vejo Deus dando nada, muito pelo contrário. Eu vejo Deus dando uma palavra e dizendo: vai. Você tem uma palavra, então vai. Pastor, a minha guerra lá em casa. Se levante no meio da guerra e seja o Gideão no meio da sua casa. A minha guerra é com meu esposo. Se levante, não vai bater no marido, e comece a orar pelo seu esposo. A minha guerra é com meus filhos. Se levante e comece a orar pelos seus filhos. A minha guerra é financeira. Se levante e comece a orar pela sua vida financeira. Ah, pastor, a minha luta é contra a ansiedade. A minha luta, pastor, é contra a obesidade. A minha luta é que eu não consigo fazer nada, não consigo terminar nada. Se levante, irmão, e compra a guerra. Vença os medianitas. Vença aqueles que levam toda a sua colheita, toda a sua alegria. Vença aqueles que levam a alegria da sua casa, aqueles que levam a alegria da sua vida. Para de assistir, irmão. Para de colocar Deus no passado. Para de dizer: ah, o Senhor fez tanta coisa aqui em casa. Ah, eu já vivi tanto milagre. Ah, se eu te contar, pastor, lá atrás. Ah, eu era um homem de oração, eu era uma mulher de oração. Pastor, Deus já me deu isso aqui, Deus já me deu isso. Ah, Deus foi bom demais comigo. Gideão disse para o anjo: ah, cadê o Deus que...
nos tirou os nossos pais do Egito. Cadê o Deus que fez tantas maravilhas? Porque Ele nos permitiu passar por isso. Ah, Gideão, você está incomodado com a situação? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando Deus te incomoda com a situação, é porque Deus te escolheu para orar por ela. Quando Deus te incomodar com alguma coisa, se Deus te incomodar comigo, se você estiver incomodado comigo, Deus te escolheu para orar por mim. E o que a gente faz? Esse pastor Eduardo, pastor Fabiano, pastora Débora, a Mayla, o Herbert. Irmão, quando alguma coisa está te incomodando, lá na sua empresa, lá na sua casa, nos lugares onde você vai, é que Deus está te chamando para você orar por essa causa. Abacuque questionou, e ele termina o livro orando, intercedendo pelo povo. Gideão apresenta as suas queixas diante de Deus, e Deus levanta aquele homem para libertar um povo. Então nós fomos chamados por Deus, não a partir do que nós somos, mas a partir de uma escolha dele. Hoje nós somos classificados como classe média, classe alta, classe baixa. Nós somos classificados por aquilo que nós temos, pelos valores que nós temos, financeiramente falando. Mas eu vejo quando Deus vai encontrar Gideão, é como se você pegasse um currículo numa empresa e você começasse a olhar e dizer: não, esse cara aqui tem isso, tem uma pós, já tem experiência de 7 anos, já tem isso, já tem aquilo. Esse currículo é o currículo perfeito. Mas eu vejo que quando Deus vai selecionar alguém, Ele diz: ele não tem isso, ele não é rico, ele está triste, ele está deprimido, ele está malhando o trigo no lagar sozinho, ele não se vê pronto para essa situação, ele está atrás das malhadas, o pai dele não valoriza ele, a família dele não valoriza ele, ele se vê como gago, ele não tem. É esse que eu quero, é através desse que eu vou fazer, porque quando acontecer, todos vão saber que foi eu que fiz. Sabe por que Deus te escolheu? Sabe por que você vai viver alguns milagres? Sabe por que você vai viver novidades do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa? É porque quando todos olharem, eles vão entender que você não tinha capacidade de estar onde você está, mas o teu Deus fez a questão de te levar a lugares onde você não podia ir, de te colocar em lugares onde você não podia estar. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, sabe o que depende de você? Se coloque à disposição de Deus, diga: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Diga amém se você pode. Gideão estava no lagar, Davi estava no pasto, Eliseu estava cuidando dos bois. Um exército de 300 mil homens vence 135 mil homens. Não são sobre os nossos recursos, mas é sobre a provisão de Deus. Bia, Paulinho, não é sobre os seus recursos, é sobre a provisão de Deus. Deus vai prover aquilo que vocês têm sonhado. Só sonhe, coloque no papel. Dentro de pouco tempo vocês vão começar a receber ligações, notícias. Vai ter muita novidade do Senhor sobre a vida de vocês. Se prepare. Conta o testemunho depois. Fala: Deus fez. O cenário mais desafiador, o lugar mais desafiador da sua vida, é o cenário que Deus vai te buscar pela mão.
Gideão estava num dos cenários mais desafiadores da sua vida. E o Senhor vai buscar Gideão. Está sem força para sair daí, irmão? Só se incomoda com a situação. Só começa a dizer: Deus, eu não estou contente com a situação não, mas eu estou sem força para sair daqui. Só fala isso, para tu ver se o céu não vira lá na sua casa rapidinho, se os anjos não chegam lá na sua casa rapidinho. Aí de repente você diz: oxe, eita, ô glória, hoje eu acordei tão bem. Hoje eu acordei tão bem, está tudo tão difícil, mas mesmo assim, pode faltar tudo, irmão, mas não falta a palavra. Pode faltar tudo, mas não deixa faltar a oração. Pode faltar tudo, mas não deixa faltar o relacionamento com Deus. Pode faltar tudo, mas não deixa de falar com Ele. Não falta o relacionamento, o diálogo. Não deixa faltar não. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está vendo, viu? É para me passar, eu aguento, mas eu estou esperando o Senhor fazer, viu? Deixa te chamar de doido, irmão. Deixa te chamar de doido. Deixa as pessoas olhar para você e dizer: ah, essa menina é doida. Deixa, esse cara é doido. Deixa, pastor, te chamar de doido, não tem problema não. Não arranca pedaço. Gideão, 32 mil é muito, você vai com 300. O que você tinha é muito. Você vai vencer com o que você tem agora. Você vai avançar com o que você tem agora. Não é sobre o muito que você tem, mas é sobre a resposta do céu. Não é sobre o muito que nós temos, não é sobre as nossas condições, mas é sobre a provisão do céu. Eu quero dizer para você, está vindo um tempo sobre essa igreja, está vindo um tempo sobre a nossa vida, que nós vamos viver provisão do céu. Pastor, mas é um tempo de dificuldade, é um tempo de escassez, é um tempo difícil, mas eu quero dizer que nesse tempo, Deus vai se manifestar no nosso meio, e a provisão do Senhor chegará até a nossa casa. Em todas as áreas seremos atingidos pelo Senhor. Pastor, por que você está falando isso? Para me alegrar? Não, porque eu sinto no meu espírito. Eu sinto isso aqui nessa noite. Eu vejo como se o Senhor estivesse abrindo portas, e portas que estão sendo abertas muito rápidas. Acessos que estavam fechados para chegar até as nossas casas, até as nossas vidas. Eu consigo ver isso, eu consigo ver chegando. É um vento de Deus que vai passar. Tem ventos que passam e bagunça tudo, irmão. Mas tem vento que passa e põe tudo no lugar. Está vindo um vento para pôr tudo no lugar. Nós já temos essa palavra aqui. Mas eu quero liberar ela aqui de novo. Quero te lembrar dessa palavra. Aquilo que você não viveu em anos, você vai viver em meses. Aquilo que você não viveu em meses, você vai viver em dias. Como que é isso, pastor? Dentro de um posicionamento. Dentro de dizer: Senhor, eu continuo crendo. Talvez você entrou aqui hoje como Gideão, desacreditado. Já deixou de acreditar no seu relacionamento familiar, já deixou de acreditar na sua vida financeira, deixou de acreditar naquela viagem tão sonhada, deixou de acreditar naquele carro que você tanto sonhou. Pastor, é sobre isso que Deus tem para a minha vida. Deus tem muito mais. Muito mais além do que bênçãos financeiras. Mas quando os nossos sonhos vão morrendo, a nossa fé morre junto com eles. A nossa limitação humana não pode impedir o agir de Deus.
Por mais que você cresça num cenário limitado como Gideão, por mais que você viva num cenário limitado, por mais que você viva uma limitação hoje, isso não é o que Deus tem para você. Isso é o cenário que Deus está gerando. Um tempo de milagre sobre a sua vida. Aos olhos humanos, é impossível 300 homens vencer 132 mil homens. Aos olhos humanos é impossível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode subir aqui o pessoal do louvor. Não é o que você tem na mão, é o que Deus tem no céu. Não é o que você tem na mão, é o que Deus tem no céu. Como que é isso, pastor? É o que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. É o que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas. Ei, irmão, eu tenho dito isso muito nesses últimos dias. Volte a acreditar. Volte a acreditar. Sabe que Gideão precisou acreditar? Gideão não foi obrigado, irmão. Você viu Deus obrigando Gideão? Não. Gideão, eu te escolhi. Gideão, eu te chamei. Gideão, é você. E Gideão acreditou e foi. O que você precisa, irmão? Acreditar. Se levantar e ir. Não é tempo mais de ficar prostrado, sentado. Não é tempo mais de ficar assistindo as derrotas ao redor. Não é tempo mais de ver se repetir as mesmas coisas e como se Deus não fosse fazer mais. Não é sobre os recursos da terra, é sobre os recursos do céu. Então não há ninguém que pare o agir de Deus, a não ser você mesmo. Pastor, Deus não está fazendo nada. Porque você parou, irmão? Porque eu parei. Quer ver Deus fazer? Começa a se movimentar. Começa a se mover. Os midianitas estavam lá deitando e rolando. Um homem se incomodou. Deus levantou esse homem e disse: é você. E aquele homem disse: eu não posso. E Deus disse: você pode. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: eu não posso. Para muitas coisas da sua vida você tem dito: eu não posso. Vou dizer igual a Camila Barros tem dito: você vai dar conta, irmão. Você vai dar conta. Começa a fazer que você dá conta. O dia tem 24 horas. Nessas 24 horas, o que você tem feito para mudar o cenário da sua vida? E aí nas outras 24 horas, o que você tem feito? Você está olhando para o relógio e vendo o tempo passar? Ou você tem se movido na direção daquilo que Deus tem para você? Ei, deixa eu te fazer um convite nessa noite. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se levante desse lugar. Se você não tem força, diga: Senhor, eu estou sem força, mas vem aqui me socorrer. Eu estou como Gideão no lagar. Eu estou como Davi atrás das malhadas. Eu estou como Moisés. Vem me buscar, vem me socorrer. Eu preciso levantar. Não aceite a derrota. Não aceite a derrota. Ah, não, é assim mesmo. Todo mundo passa por isso. Ah, é assim mesmo. Tire o discurso de derrota da sua vida e comece a dizer: o Senhor é comigo, o Senhor é com a minha casa,
O Senhor é na minha vida, o Senhor é na vida dos meus filhos, o Senhor é no meu ministério, o Senhor é na minha saúde, o Senhor é nas minhas finanças, o Senhor é sobre a minha vida. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu vou viver o que o Senhor tem para minha casa. Não importa o cenário ao redor, mas o cenário do céu, ele é favorável. O cenário ao redor é um cenário desafiador, mas os cenários do céu, esse cenário é favorável. Tire os olhos da limitação. Tire os olhos da limitação. Ore. Senhor, me dá estratégia. Senhor, me revela. Senhor, abre meus olhos. Senhor, abre os olhos dos meus filhos. Senhor, vem aqui na minha casa. Senhor, age na minha vida. Senhor, no meu trabalho, começa a dar ódio no mundo espiritual, irmão. Pastor, eu mando em Deus. Não. Você tem uma autoridade sobre os seus lábios. Quando você ora no poder do nome de Jesus, tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então, por que você não está recebendo? Porque você não está orando. Por que você não recebeu nesse tempo? Porque talvez não seja o tempo de Deus. Mas continue orando, continue crendo, porque uma hora a resposta chega, uma hora a provisão vem. Cenário desafiador é o lugar de Deus fazer milagre. O cenário desafiador é o lugar que Deus faz milagre. Gideão estava num cenário desafiador e Deus entrega a vitória na mão de Gideão. Deixa eu dizer para você, Deus está entregando a vitória na sua mão. O que eu preciso, pastor? Se levantar. Se levante. Se levante em oração. Vai, se levante mesmo. Se levante. Oh, Jesus. Te amo, Deus.